Brasília, 19 horas. Em Assis também, 19 horas. A saudação a você, minha amiga. A você, meu amigo. É Português Livre para falar. Nesta quarta-feira, quente demais em todo o Vale do Paranapanema. Vitinho, obrigado. Meu amigo Ivanzinho Melo, vou até acenar aqui. Um abraço, Ivanzinho. Um abraço a todos que começam a partir de agora a acompanhar o Português Livre para falar. Todo dia, 9 horas da manhã, quando dá. Hoje tem um problema danado aqui, conexão, você começava a falar, caía, e não teve jeito, tivemos que cancelar a nossa transmissão hoje do período da manhã, mas você, minha amiga, você, meu amigo, não vai perder nada, você vai acompanhar tudo, o que eu ia falar de manhã e mais o que eu tenho para falar agora à noite. Muito quente, continua muito quente em todo o Vale do Paranapanema. Agora há pouco eu recebi uma notícia que está chovendo em Londrina. Tomara a Deus que essa chuva venha para cá. Não tão forte, claro. Não. Para refrescar um pouco. Tá demais, tá quente demais. Vi hoje uma reportagem que é o dia mais quente do ano, sem dúvida alguma. E o estado de São Paulo já está vivendo a maior temperatura de muito tempo. Há muito tempo não tinha uma temperatura como a que nós estamos verificando nesses dias. Isso porque nós estamos na primavera. Imagine quando chegarmos ao verão. Imagine. Tomara a Deus que seja apenas alguns dias de temperatura acima da média, mas que depois nós voltemos ao normal. Não é possível. Se continuar essa escalada de calor, essa elevação, vai ser difícil suportar. Vai ser difícil. Evandro, obrigado, viu? Obrigado a você, professora Ângela Canassa. Obrigado pela audiência mais uma vez, pela assistência. Cá estamos, é o Português Livre para falar. Todo mundo sabe que eu sou candidato a vereador com o número 13.000, mas pela legislação eleitoral eu não posso trabalhar. A minha profissão é radialista e me impede de me comunicar com a população através do programa na Rádio Interativa, o programa Acorda Assis. E aí nós encontramos na lei uma possibilidade de fazer essa transmissão ao vivo, pela internet. Então a você, minha amiga, a você, meu amigo que acompanha, eu agradeço muito. E o objetivo principal dessa transmissão que eu faço todos os dias de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 19 horas, é primeiro falar dos fatos, das notícias que ocorrem aqui em nossa cidade, Assis, interior do estado de São Paulo, e fazer os comentários, aquilo que a gente pensa. E obviamente que além desse objetivo é tentar convencer as pessoas a acreditarem nas propostas que a gente defende e confiar o voto. Com bastante tranquilidade, com bastante humildade, a gente pede o voto para poder levar essa nossa posição para a Câmara Municipal. Não adianta a gente ficar só criticando na rádio, criticando no jornal, criticando nas reuniões, nos grupos existentes por aí. O que nós precisamos fazer é participar da vida política da nossa cidade. E, se possível, com um cargo, com um mandato. E, mais uma vez, estou colocando o nome à disposição. Então, se você, minha amiga, você, meu amigo, acreditar no trabalho que a gente sempre desenvolveu, não é de hoje, e se acreditar e poder confiar o voto, a gente agradece. Bom, tá muito quente e é claro que o assunto não poderia deixar de ser outro, senão a temperatura muito quente e o reflexo dessa temperatura quente e o abuso de algumas pessoas
com desperdício de água. Com desperdício de água. A Sabesp, que acaba de renovar o contrato de concessão, com a cidade de Assis, ela tem como principal fonte de captação da água a represa do Servo. Muita gente conhece a represa do Servo, né? Que fica bem próximo, inclusive, a um frigorífico que antigamente era matadouro. Como o mundo dá volta, né? Eu me lembro que 40 anos atrás a discussão, a briga política em Assis era para legalizar o matadouro municipal que tinha lá. Porque naquela época nós tínhamos o frigorífico Cabral. Ontem eu estava falando a respeito de algumas empresas que tinham tantos funcionários e que hoje não tem mais. E aí escreveram para mim mais tarde e falaram: ó, português, você esqueceu de falar do frigorífico Cabral. É verdade, o frigorífico Cabral também tinha centenas de trabalhadores. E eu me lembro que em 1983, quando eu servi ao exército, serviço obrigatório, né? E lá fui eu. E eu me lembro que o tiro de guerra naquele tempo, tiro de guerra 02046, eu era o atirador 267 do sargento Joaquim. Maria Eulália, tudo bem, Maria Eulália? Ontem falei de você aqui, viu? E bem, como sempre, né, Maria Eulália? Já nós vamos retomar, mas falei exatamente a respeito dessa preocupação que todos nós que estamos interessados em ocupar um cargo político devemos ter, que é a eliminação ou a redução dos obstáculos para a acessibilidade e mobilidade urbana. E aí eu trazia um exemplo, Maria Eulália, daquela experiência de alguns alunos de fisioterapia, se não me engano, que andavam em cadeira de roda. Essa foi uma experiência. A outra foi que eles andavam com uma venda nos olhos para simularem como seria eles andando na cidade de Assis, na cadeira de roda, com as dificuldades, calçada, buraco, obstáculo na calçada, falta de rampa e a dificuldade também dos deficientes visuais. Então eu trouxe esse assunto aqui. É um prazer receber você, Maria Eulália, e gostaria muito de contar com a sua contribuição em termos de sugestões para a nossa cidade. O poder público tem que estar atento e ouvir as pessoas que querem o bem de nosso povo, e principalmente aqueles que mais dependem do poder público. São as chamadas minorias, as pessoas com dificuldades de locomoção, que andam em cadeira de roda, bengala, ou mesmo com a perna imobilizada temporariamente. Então, esse tipo de exemplo faz com que o legislador e até o chefe do Poder Executivo comece a ver com outros olhos, literalmente, qual é o papel do gestor. Gol do Santos, está dizendo aqui o Luiz Adriano da Ladeia Pagano. Nem sabia que o Santos estava jogando, Pagano. Vai me informando aí. Coringão joga só mais tarde, né? Um abraço, viu, Pagano? Tá lá em Guaratuba. Temperatura hoje em Guaratuba, como é que tá? Tá mais fresco aí, Pagano? Aqui continua muito quente, muito quente. Hoje mais quente do que ontem, por sinal. Essa noite para dormir foi difícil, hein? Janela aberta, ventilador, pouca roupa, a toalha molhada, umidificado, tudo que se podia pensar, nós fizemos aqui para tentar refrescar, mas tá difícil, tá difícil. E hoje vai ser mais uma noite quente. Bom, eu falava aqui, quando eu vi a Maria Eulália, e fiz questão de fazer essa citação, que Assis já começa a correr o risco de... O quê? Contra o Corinthians? Santos e Corinthians tá jogando hoje, mas eu tô desinformado assim, Pagano? Bom, eu vi algumas imagens, e muita gente de Assis viu, da represa do Servo.
que é o nosso local de captação de água. De lá vem a água até o reservatório aqui da Sabesp, é tratado e depois distribuído para a população. E no final de semana nós tivemos falta d'água em alguns locais. A explicação dada pela Sabesp é que houve uma pane elétrica, um problema elétrico lá no reservatório, mas isso parece ter sido resolvido. O problema maior é a imagem que vi hoje. Está baixando demais a represa do Servo. Se não chover, logo vai faltar água. Nós temos alguns poços perfurados em Assis, é verdade, mas fiquei muito preocupado com a cena que vi hoje. Foram duas cenas que chocaram hoje em Assis. Essa foi uma, que muita gente já ficou preocupado, e acredite, vi algumas pessoas hoje lavando calçada. Não é o momento, né, minha amiga? Não é o momento, né, meu amigo, de lavar calçada, lavar carro, quando nós temos o risco de faltar água para beber, para lavar louça, para lavar roupa, mas em especial para beber, para tomar banho. E a Sabesp, ela até divulgou uma nota, eu recebi essa nota, que diz o seguinte: moradores de Assis, a Sabesp informa que, em virtude da estiagem e aumento do consumo por causa das altas temperaturas, o sistema de fornecimento de água está mais sobrecarregado. Trabalhamos sem interrupção para garantir o abastecimento e pedimos a colaboração de todos na economia de água. Faça a sua parte e evite desperdícios. É o pedido da Sabesp. Quais são as formas de economizar água? Magali, tudo bem, Magali? Prazer recebê-la, viu, Magali? Português livre para falar, todo dia, 9 horas da manhã e 19 horas. Muito obrigado. O Robson está confirmando aqui o Corinthians perdendo. Não pode ser novidade, não. Bom, vamos falar sério aqui, porque o assunto é bem mais sério do que o Corinthians perder, né? O assunto é bem mais sério porque a cidade pode sofrer com a falta d'água. Não há, pelo que ouvi e conversei com algumas pessoas da Sabesp ainda, esse risco ainda. Deixa eu... Magali, tudo bem, Magali? Obrigado, viu? Acenei para Magali. Nós temos aqui o Pagano em Guaratuba e a Magali lá, Mongaguá. É isso, né, Magali? Tô devendo uma visita e visitarei-a com o maior prazer. O quiosque da Magali lá em Mongaguá. Devia ser uma casa dos assisenses lá, né? Um abraço, viu? Obrigado, viu, Magali? Vamos seguir aqui. Por que não vai seguindo aqui, correndo pra gente ver mais pessoas? Bom, a Sabesp, então, em Assis, está recomendando para evitar racionamento, ou para evitar de que venha a faltar água na cidade. As recomendações da Sabesp, minha amiga e meu amigo, são: tomar banho mais curto, abrir o chuveiro, ensaboa, pronto, tchau. Água fria, claro, né? Aliás, tá difícil achar água fria no chuveiro, né? Você põe na temperatura mais baixa que tem lá, mas a água estava na caixa e a caixa exposta ao sol. Então acho que a solução é tomar banho mais tarde, né? Tomar banho lá pelas 10, 11 horas da noite, que aí já dá uma refrescada, né? Na caixa d'água onde está a água, que depois vem pro chuveiro. Porque tomar banho 6, 7 horas não dá não. Boa noite, português. Já estão pegando água da represa do Horto Florestal e na água do Palmitalzinho tá complicado. Meu Deus, fiquei preocupado agora, minha amiga e meu amigo, hein? Já estão pegando água da represa do Horto, não é a área de lazer não, que agora mudou o nome, aqui para baixo da área de lazer lá, onde o pessoal pesca, lá no Horto. E na água do Palmitalzinho, tá complicado.
E se não chover, vai complicar mais. Então, minha amiga, vamos seguir as recomendações de quem entende. É igual o negócio do coronavírus. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou cientista, eu sou um cidadão e que tenho medo de morrer. E quero que todos que comigo vivem e os que eu conheço e toda a humanidade tenham uma vida saudável. Então o que eu faço? Eu não vou seguir político com relação à pandemia. Eu vou seguir o que o médico fala. Eu vou seguir o que o cientista fala. Se os cientistas e os médicos dizem que a melhor maneira de proteger é usar máscara, eu vou usar máscara. Estou usando, só dentro de casa que eu não uso máscara. E se vier alguém em casa, eu coloco máscara também, claro. Não pego na mão de ninguém mais há um bom tempo. Se eu tocar qualquer objeto compartilhado por outra pessoa, álcool gel. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. E evito a aglomeração. Vou conversar com as pessoas, é 2 metros de distância. Fala um pouquinho mais alto, não tem problema. Acabou esse negócio de cochichar também, né? Isso foi bom. Então eu sigo o que os médicos e o que os cientistas orientam, no caso da pandemia. E no caso da possível falta de água, eu vou seguir o que a Sabesp pede. O que a Sabesp está pedindo? Cobrar a Sabesp não significa que a gente não tem que atender a orientação da Sabesp. Não é porque você acha que a água está cara, porque a Sabesp terceiriza muito serviço, não é por isso que você vai deixar de seguir a orientação da Sabesp, que é uma questão de saúde pública também. Água potável para a gente consumir. Já pensou se faltar água, minha amiga? Meu amigo? Com tanta água que nós temos no Brasil, faltar água não é possível, né? Não é possível. A recomendação, eu fico enrolando e não falo aqui, mas a recomendação da Sabesp, minha amiga e meu amigo, Edivaldo Furlan, um abraço, viu? A recomendação da Sabesp é tomar banho mais curto. Não é para demorar, ficar cantando. A cantar o Faroeste Caboclo do Legião Urbana embaixo do chuveiro é 9 minutos, pelo amor de Deus. É rapidinho. Tomou banho, esfregou, ensaboou, tirou, vaza. Sai do banheiro. Banho curto. Olha que curiosidade. Eu me lembro dessa recomendação. Ah, não é essa não, é a outra. Eu vou falar de essa aqui mesmo. Eu tinha um amigo, saudoso amigo, corintiano roxo, Manezinho Carricondo, Manuel Carricondo Júnior, grande amigo, grande companheiro. Fizemos muito trabalho junto. Ele era bancário do Sindicato dos Bancários e eu radialista do Sindicato dos Radialistas, e a gente perambulou muito por aí afora. Companheiro de partido, grande figura, foi uma perda irreparável. Manezinho Carricondo. E o Manezinho Carricondo, eu me lembro que ele contava, para falar em Carricondo, tá aqui o Zé Carlos Carricondo, primo dele, tá acompanhando a gente, ele tá preocupado que o Corinthians tá perdendo, tá falando, vai cair, português. Fazer o quê, né? Futebol é assim. Bom, e o Manezinho Carricondo, ele me falava uma coisa que eu nunca esqueço, e a Sabesp está recomendando aqui. Português, esse negócio d'água, um dia, doutor Ricardo Perini Ferreira, um abraço, está acompanhando a gente, deixa eu acenar aqui para ele. Obrigado, viu, pela audiência. É o Português Livre para Falar, 2 edições diárias, 9 horas da manhã e 19 horas. A gente traz notícia, faz comentários e pede o voto também, né? Eu sou candidato a vereador, não posso deixar de pedir o voto. Meu número é 13.000, fácil de guardar. Português, ouviu? Vota 13.000, obrigado. Bom, o Manezinho Carricondo uma vez falou: português, haverá o tempo. Luci, grande Luci também acompanhando a gente lá na Vila Operária, esposa do nosso saudoso Dilson Gambá, era assim que eu o chamava. Tinha apelido de Revétria também. Ele me chamava de Chanfra. Onde ele me encontrava, o Chanfra, e eu falava Gambá, Dilson, Revétria. Saudoso também, companheiro, carteiro.
Sentimentos mais uma vez, viu, Luci? Um abraço para toda a família. Um abraço para toda a família. E ele deixou com certeza um grande legado. Família constituída, grande homem, Dilson Rossetto. A família toda Rossetto é digna de todos os elogios. A Sabesp está recomendando, e o Manezinho falava isso, ele falava português. Vai chegar um tempo que vai começar a faltar água, então a gente tem que se prevenir. E ele dizia o seguinte: quando você for escovar os dentes, feche a torneira. Professor Ivan, um abraço. Gilberto Prado, lá em São Paulo, um abraço. Eu estou dando aqui algumas recomendações que a gente pode contribuir para não desperdiçar, não abusar da água que pode vir a faltar. A temperatura está muito quente em Assis. Eu vi uma cena que fiquei extremamente preocupado hoje, que é a represa do Servo baixando demais. E é a principal fonte de captação de água para a gente, é a represa do Servo. E eu já recebi aqui uma informação que hoje já estavam pegando água do Horto e do Palmitalzinho. É muito preocupante. Você já pensou se começar a faltar água? Se a gente começar a viver racionamento de água? É possível que isso venha a acontecer. A temperatura está muito alta, não chove, não enche a represa. Quem está morando em Torrinha? Elizabeth Alves. Está morando em Torrinha, mas está sempre ligado em Assis, terra querida. Elizabeth, obrigado, Elizabeth, pela audiência e pela assistência. Nós estamos aqui com muito calor, viu, Elizabeth? Muito calor, muito quente mesmo. E agora o risco de poder faltar água. A Sabesp está recomendando que a gente tome banho mais curto, mas toma banho, né? E fechar, o Manezinho falava, e veja como é, depois de 30 anos, vem a recomendação da Sabesp de algo que ele já alertava que ocorreria. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Tem muita gente que faz isso, eu fazia também. Quando o Manezinho me chamou a atenção, eu passei a pensar nisso e às vezes escapa, eu vou ser sincero. Mas o correto é, você pega a pasta de dente, dá uma molhadinha nela só para ficar mais úmida, né? Fecha a torneira. Faz mais, né? Mais tempo, eu não vou ficar aqui fazendo. Faz lá, escova todos os dentes, como eu falo pro meu filho Gregório. Gregório, escova todos os dentes. Depois que escovar, aí você abre a torneira para molhar e tirar o resíduo. É assim que tem que fazer, não vai. Eu sei que muita gente faz isso, não vai querer me enganar que você já não fez isso. Porque eu já fiz também. A Beth, claro, a Beth, eu sei, a Beth, filha, minha vizinha há muito tempo, filha da Meira, filha do Mauro, irmã do Cacá, irmã do Mauro também, irmã do Fernando, o Kiko. Um abraço, viu, Beth? Professora, sempre envolvida nas lutas em defesa da educação pública. Um abraço, viu, Beth? Elizabeth Alves de Oliveira, filha de Mauro Alves de Oliveira e da Meira. Obrigado, viu? Obrigado pela... Não sabia que você estava em Torrinha. Fala pra mim como é que tá a temperatura aí, tá mais quente, tá mais... Aqui deve estar agora uns 38, não sei. Se alguém tiver aí, me informa, por favor. Bom, retomando aqui, eu estou trazendo algumas recomendações que a Sabesp pede à população, e eu faço questão de colaborar, porque é muita gente que acompanha essa transmissão. A média de pessoas que acompanha essa transmissão é 300 pessoas. Teve mais, mas está aumentando. Depois caiu para 150. Eu falo umas besteiras, aí o povo não assiste mais. Depois começa a assistir de novo. Porque a gente vai dando informação e vai fazendo os comentários também. Os comentários, claro, que às vezes desagrada. Como agrada alguns, desagrada outros. Mas é assim, tem que ter posição, né? A gente tem que ter uma posição.
Doutor Eduardo Andreghetti, um abraço, viu, doutor Eduardo Andreghetti, acompanhando a nossa transmissão. Deixa eu só fazer aqui um comentário para o doutor Eduardo Andreghetti. Eu falei agora há pouco com a Maria Eulália. Ontem em nossa transmissão, doutor, eu falava da preocupação que o político tem que ter, o vereador. Chegou em 37 graus lá em Torrinha, aqui já chegou em 43, viu, Beth? A gente vai conversando com um, conversando com o outro, é uma roda de conversa aqui, né? Ana Paula, obrigado, viu, Ana Paula, acompanhando a nossa transmissão. Mas doutor Eduardo Andreghetti, ontem e hoje eu falei um pouquinho também da importância e da necessidade do prefeito e dos vereadores olharem com uma visão daqueles que não podem ver. E se tem um exemplo de alunos, me parece, da Unip, posso estar equivocado, que pegou em alguns anos alguns alunos, vendou os olhos e pôs para andar na cidade. Aí eles perceberam a dificuldade para subir uma calçada, os obstáculos que tem numa calçada, árvore alta, lixeira, tem a lixeira aquela fixada no chão, tem aquela que está na parede. Aquele também é quase que um crime pro deficiente visual dar trombada naquilo. Então, obrigado, viu, doutor Eduardo Andreghetti, e o meu compromisso de continuar tendo esse olhar pelos que não conseguem olhar. Grande trabalho o senhor faz, é reconhecido por toda a nossa cidade, o trabalho que o senhor faz em prol às pessoas que têm deficiência visual. E um prazer tê-lo aqui como ouvinte, como assistente aqui no Português Livre para falar. Bom, retomando aqui, a Beth está dizendo que lá em Torrinha tem queimada pela região toda, as estradas estão intransitáveis. É outro problema, queimada também. Ontem nós vivemos isso aqui, lá na Cachoeira do Ambrósio, e me parece que foi incêndio criminoso. Ali na Cachoeira do Ambrósio. Professora Ângela Canassa está me lembrando aqui, com razão, que um outro problema é a questão dos buracos nas calçadas. São árvores baixas, buraco na calçada, entulho na calçada, mesa de bar quando ocupa toda a calçada. Sabe, tem coisa que a gente tem que se tocar, né? Quando a pessoa ainda tem uma vida saudável, pode até desviar, é uma coisa assim, tudo bem, até você releva. Pô, mas às vezes vem a coitada daquela senhora andando bem devagarzinho, às vezes até com uma bengala, foi na padaria, tá voltando, aí tem lá a mesa com os caras tudo tomando cerveja bem no meio. Aí tem que ir pra rua, descer a escada, subir a escada, o joelho já não aguenta a mesma coisa. Então, são questões sensíveis que o legislador e que as pessoas que têm interesse em ser legislador têm que se preocupar e cobrar. Leis existem, mas de nada adianta lei no papel, tem que ser cumprida a lei. E esse é o papel também de um vereador, tá bom? Eu estou recebendo uma mensagem aqui, que é isso aqui, vamos ver. Português, vai chegar um momento futuro que a Sabesp vai ter que captar água no Rio Paranapanema. Os períodos de seca no futuro irão aumentar. O planeta está aquecendo. Daí vem as propostas de parcerias público-privado, aumentando as tarifas, etc. Água será um bem que vai ficar caro. Infelizmente, o Gilberto Prado parece ter razão. Infelizmente. Mas vocês já perceberam que grande parte, a culpa é nossa. Quando eu falo nossa, de todos nós. Por exemplo, as pessoas conscientes não tocam fogo num terreno baldio quando limpa. Porque além da fumaça, do mau cheiro, causa problema respiratório no vizinho, que pode ser uma criança, pode ser um bebê, como pode ser um idoso. Não é isso? Mas também quem é omisso e não denuncia, quem está fazendo isso, quem toca fogo no mato seco do terreno baldio,
também colabora para a alta da temperatura, para a fumaça e para os problemas respiratórios. Eu sei que muita gente tem medo de denunciar, eu sei, porque o cidadão que faz um negócio desse, tem aqueles que são desligados, ele acha que esse é o melhor caminho, vou tocar fogo aqui, depois dá não sei o que, não sei. Mas tem uns que fazem de má fé mesmo, o cara não quer pagar para limpar o terreno, e aí, para tirar vantagem, ele pede para outro tocar fogo lá. Não vai ser ele que vai tocar fogo, porque tem câmera para tudo quanto é lugar hoje. Esse já é de má fé. E a gente vê e não faz nada. Mas também não tem para onde ligar. Vai ligar para onde? É a mesma coisa do que a gente está vendo na cidade, o pessoal sem máscara, andando para cima e para baixo no plano sem máscara. Vai ligar para onde? Para a polícia, para o 90? É difícil, eu sei que viver em comunidade, em sociedade é difícil, mas é melhor do que viver sozinho, eu acredito pelo menos. E a gente tem que ter regras de convívio social. Quantos de nós já ouviu aquilo, o seu direito termina onde começa o meu, e vice-versa? E para eliminar esses conflitos, existe a lei. E quem faz a lei? Na cidade é o vereador. E não adianta, minha amiga, você reclamar, você, meu amigo, da Câmara que é ruim. Todos os 15 vereadores que lá estão, nenhum deles caiu do céu. Todos foram eleitos pelo voto popular e representam o interesse de alguém. É para isso que eles estão lá. Agora, se eles não representam o seu interesse ou o que você pensa, você tem que escolher entre os mais de 300 candidatos quem pensa igual a você, ou minimamente igual a você, que defende os mesmos interesses que você. Na Câmara, assim como na Assembleia, assim como no Congresso, na Câmara dos Deputados em Brasília, tem gente lá que representa igreja católica, igreja evangélica, bicheiro, bandido, polícia, fazendeiro, trabalhador rural, professor, funcionário público, tem de tudo lá. Como é que eles chegaram lá? Através do voto. Ninguém caiu do céu na Câmara de Assis, na Assembleia Legislativa em São Paulo e no Congresso Nacional. Ninguém. Todos eles foram pelo voto. Por exemplo, o servidor público está reclamando demais, com razão, do aumento da contribuição previdenciária. O deputado estadual que você votou, vota de acordo com o que você defende? Ou ele votou contra o seu interesse agora? É isso que você tem que saber. É isso que você tem. Agora, nós vamos trazer aqui para o nosso lado. Na eleição, agora, tem 300 candidatos a vereador. Todo mundo tem interesse de ajudar. Pelo menos é o discurso, não é? Todos falam que querem ajudar. Mas o que fizeram até agora? Falar é fácil. O que fizeram até agora para demonstrar que querem continuar ajudando? Ou só vão ajudar se for eleito? Se não for eleito, não vai ajudar porcaria nenhuma. Vai continuar na arquibancada, vivendo como se nada acontecesse. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. É uma pergunta que eu estou fazendo para você, meu amigo. Para finalizar, recomendações da Sabesp. Estou falando aqui das orientações da Sabesp para não faltar água. Eu estou dizendo para você, minha amiga, estou dizendo para você que corremos o risco de ter racionamento em Assis. Não estou fazendo alarde, não. Eu vi a imagem hoje da bacia, da represa de captação de água do Servo, muito baixa mesmo. Eu já vi aquilo lá cheinha. Muita gente já viu. E hoje cortou o coração a hora que eu vi. Eu até mandei uma mensagem na hora para um companheiro meu lá na Sabesp. Eu falei, isso aqui é de hoje? Não é notícia falsa isso aqui não? Não é fake? Não é notícia falsa? Ele falou, não, português, essa imagem é de uma foto que foi tirada hoje. É que eu não sei mostrar aqui para você, minha amiga. Eu vou aprender ainda a mostrar. É muito preocupante, mas muito preocupante mesmo.
E a Sabesp então está pedindo para tomar banho mais curto, para fechar a torneira quando você for escovar o dente, para consertar os vazamentos internos, se é que você sabe que tem, né? Às vezes você está pagando conta cara, alta, e não sabe que tem um vazamento interno. E ainda, esse é o principal. É o maior desperdício. A Sabesp está pedindo para evitar lavar carro e calçada. É inacreditável. Hoje, estava entregando o jornal de lambreta de moto, agora à tarde, final da tarde, e vi uma pessoa lavando a calçada. Eu só não parei porque eu primeiro estava entregando o jornal e ia me atrasar. Segundo, que eu ia arrumar uma confusão, né? Mas pelo amor de Deus. E termina a Sabesp dizendo: água, sabendo usar, não vai faltar. Atendimento da Sabesp 195 0800 055 0195. Eu não sei porque que tem esse 0800, que a gente nunca guarda o número. Nunca guarda, é muito número, né? Devia ser 195 Sabesp, 193 Bombeiro, 192 SAMU, 190 Polícia. Devia ser 3 dígitos, 4. É uma confusão esse 0800 aí, o povo só faz para complicar. Bom, então minha amiga, meu amigo, essa é a primeira informação. E eu disse para você que 2 cenas hoje me chamaram a atenção. Uma foi essa, da Sabesp com a represa de captação lá no Servo muito baixa. Volume d'água diminuindo demais. E tem que chover. Tem que chover. Eu fiquei alegre que agora há pouco me escreveram falando que estava chovendo em Londrina. Eu falei, vai chegar em Assis, hein? Vai chegar em Assis. Tomara Deus, continue esperando para que chegue logo, para refrescar um pouquinho mais. Não vem aquela chuva de trovão, relâmpagos, raios, não sei o quê. É uma chuva mansinha, né? Para molhar bastante, para encher a represa do Servo. É para isso que a gente quer. Certo? Vamos. A Beth está dizendo, sim, são eleitos e muitas vezes não legislam em prol ao povo. É isso mesmo, Beth. Em Torrinhas deve ser como acontece também na cidade de Assis. A outra cena que eu vi, minha amiga e meu amigo, não vou fazer nenhum comentário, até porque eu não sei o que aconteceu. Me parece que é uma motorista, uma mulher, pela imagem que eu vi, porque está de muito longe. Não sei o que aconteceu, se ela se perdeu, que ela se perdeu, claro que se perdeu, né? Mas uma cena assustadora. Ela, com um carro na rua José Nogueira Marmontel, de repente ela esterçou à direita e passou por cima de umas 15 motocicletas que estavam estacionadas. Tem uma oficina de moto ali, tinha um monte de moto parada na frente. E ela perdeu o controle do carro e foi derrubando as motos todas, umas 15 motos. Não sei se ela passou mal, o que aconteceu, mas a cena, olha, assustadora, viu? Felizmente, não tinha ninguém nas motos, só dano material. Amassou as motos, deve ter quebrado lanterninha, manete, essas coisas de quem já tomou tombo de moto sabe, né? Mas ela fez um strike. Umas 15 motos foram derrubadas com o carro que passou, que atropelou essas motos. Cena vai correr, vai viralizar, como dizem, né? Essa cena desse... Amanhã você pode esperar que vai sair. Se é que já não saiu agora na TV Tem, ou já deve ter saído no jornal da TV Tem. Se não saiu, vai sair. Notícia ruim corre rápido demais, né? Então essa é uma notícia que amanhã deve estar, se é que já não está, nos principais portais em Assis. Bom, minha amiga, meu amigo, eu tenho aqui, vou até abaixar esse volume e vou erguer o volume, porque eu vou trazer um áudio. Eu vou falar agora sobre a volta à aula presencial na rede particular de ensino. Rede particular. Eu quero dizer aqui, já falei e vou repetir, que eu sou completamente contra a volta à aula presencial na rede particular e muito menos na rede pública, que não se preparou, não está preparada para voltar à aula presencial. Sou a favor de só voltar à aula quando tiver vacina e pronto, acabou. É o que eu defendo, é o que eu acho.
Clodoaldo Mazu, meu grande amigo, está lá em Tarumã, acompanhando. Muito obrigado. Deixa eu acenar aqui para ele. Um abraço. Abraço para o Marquinhos Silveira também. A minha posição assumida publicamente sou contrário voltar às aulas presenciais enquanto não tiver vacina. Ainda mais porque há uma previsão, tomara que seja realista e não otimista, que em dezembro começa a vacinação. Milhões de doses devem começar a ser aplicadas já. Tomara a Deus, rezo a Deus, que a indústria... Hoje vi mais uma notícia que a vacina chinesa já está na última fase e me parece que já sendo aprovada ou já sendo encaminhada para a Anvisa para liberar. Eu espero que a burocracia não impere, não atrase, pelo amor de Deus. E aí é questão de tempo, minha amiga, meu amigo. Os alunos estão sem aula presenciais desde março. Então vamos lá, março. Vamos começar a contar um mês em abril, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses está completando. Vai voltar às aulas em algumas escolas particulares em novembro. Vai voltar a aula para quê? Só para fazer o amigo secreto? Fazer a festinha de final de ano? Fazer a formatura? E o risco que esses alunos estão correndo, os seus familiares, porque eles terão contato com outras crianças que têm outras famílias, consequentemente, obviamente. Uma criança tem um contato com a família dela, depois ela tem um contato com a outra criança na sala de aula que tem um contato com a família dela. Não pode haver a transmissão? Os alunos, os professores, os funcionários, todos os envolvidos, os vanzeiros, motorista de van, todos serão testados. Então, para que correr esse risco chegando no final do ano? Claro, eu sei, o conteúdo não vai recuperar, O conteúdo programático não vai recuperar, eu sei disso, esse ano não. Mas aí se esforça o ano que vem. Quando tiver todo mundo vacinado, professor vacinado, funcionário vacinado, diretor vacinado, os pais vacinados, os avós vacinados, o motorista da van vacinado, a mulher da cantina vacinada, o tiozinho da cantina vacinado, todo mundo vacinado. Pronto, para que correr o risco? E aqui em Assis o inacreditável está acontecendo. De maneira acertada, o prefeito decidiu que a rede pública municipal estadual não vai voltar às aulas esse ano presencialmente. Parabéns! Parabéns! Mas por que liberou para as escolas particulares? Qual é a diferença de tratamento? Na escola particular o vírus não circula? Só circula na rede municipal e na rede estadual, pública? E eu falei, aqui em Assis é o seguinte, quando você quer buscar uma informação, eles tolhem, proíbem, censuram, evitam de dar informação como se fosse algo que pudesse ser usado contra. Querem um exemplo? Eu vou dar esse exemplo aqui. Quando começou a pandemia, logo quando começou, eu não vou dizer que foi em março, foi em maio, por aí, maio ou junho já, segundo mês. Eu vi uma coisa muito bacana, Danilo Avelar empatou pro Corinthians, estou recebendo aqui, Santos 1, Corinthians 1, tá vendo Pagano, tá vendo Robson, acabou de me informar aqui, até isso a gente informa aqui. Bom, eu dizia que a rede pública em Assis, as aulas continuarão sendo remotas até o final do ano. E as particulares estão liberadas para voltar à aula presencial. É a diferença de tratamento em Assis. Aí eu dizia da dificuldade de buscar informação e você vai entender por que eu vou fazer esse comentário.
Lá para maio ou junho, eu vi um exemplo muito bacana de Paraguaçu Paulista, aqui pertinho. Paraguaçu Paulista, Andréia Valério acompanhando. Obrigado, viu? Deixa eu acenar aqui, obrigado. Paraguaçu Paulista tem dado um exemplo de transparência de Covid-19 na evolução dos casos, que deveria ser copiado por vários outros municípios. Se você puder, minha amiga, meu amigo, acesse lá o site da Prefeitura de Paraguaçu Paulista. Eu não sei onde é que está lá, se é boletim coronavírus, alguma coisa, bom, enfim. Lá em Paraguaçu, eles divulgam diariamente a quantidade de casos novos, positivos, casos descartados ou negativos, número de pessoas hospitalizadas, onde está hospitalizado, se está na Santa Casa, se está na UTI, se está na enfermaria, tudo detalhado. E mais do que isso, Paraguaçu Paulista fez um negócio fantástico, que eu já vi em várias outras cidades também. Eles publicam um mapa da cidade e onde tem os casos positivos de Covid-19. Igual em Assis tem da dengue. Mas em Assis está proibido dizer onde moram ou onde são atendidos, em que áreas de unidade básica de saúde são atendidos os pacientes com Covid-19. Eu consegui essa informação de uma reunião que aconteceu lá na Secretaria da Saúde. E aí eu falei com uma técnica lá e ela, de maneira bastante inocente e profissional, eu digo, me passou a informação, porque isso me parece algo extremamente necessário e que evidenciaria a transparência do poder público no tratamento dessa informação. Por que eu fui fazer isso? Publiquei lá que na UBS da Vila Operária tinha tantos casos, lá no Estratégia de Saúde da Família do Jardim Eldorado tinha não sei quantos, que na Vila Ribeiro tinha não sei quantos, que na Vila Cláudia tinha não sei... Quase caiu a Secretaria da Saúde, foi um rebuliço, porque eu publiquei essa informação que sai todo dia em Tarumã. E não bastasse isso, nunca mais me deram informação. Nunca mais me deram informação. Eu, pessoalmente, mais do que uma vez, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, falei para o meu amigo pessoal, mas que acho que não deveria ser o secretário municipal da saúde. É a minha posição. Eu acho que o secretário da saúde tem que ser alguém do ramo. E o Adriano Romagnoli, meu amigo pessoal, é muito bom de tecnologia, de informação, computador. O vírus que ele entende é de computador, não o vírus da Covid-19. Porque ele não é do ramo. Mas o prefeito pôs ele lá. É um cargo político, é um cargo, não é técnico. Não me venha convencer, não, mas ele é uma pessoa bem intencionada. Tá bom, eu sei que é, não disse isso. Mas não é da área. E se não é da área, apanha. Ainda mais num ano atípico como esse, com a pandemia. Então acho que, por mais bem intencionado que seja, tá errado. Secretário, secretária da saúde tem que ser do ramo. Não pode colocar alguém lá por indicação, por critério político. O Adriano foi vereador do PTB. O PTB agora vai apoiar o prefeito na reeleição. E eu falei 1, 2, 3, 4 vezes, falei pro Adriano no começo. Falei, Adriano, por que todo dia você não faz o que eu estou fazendo agora? Que vocês chamam de live, transmissão ao vivo. Por que você não faz 2, 3 vezes por semana? Ou por que você não atende a imprensa? Põe um canal, porque nós da imprensa queríamos informações. Nós sabemos que há hoje 4 pessoas internadas em UTI. Mas a UTI da onde? Da Santa Casa? Do Hospital Regional? Do Dr. Zezinho? Qual a idade dessas pessoas? As que morreram são mais idosas, não são? Sabe, informação que não é para especular, é para trazer a informação e essa informação ser útil para a sociedade. Não é um mero prazer pessoal de ter essa informação, é para transmitir, para socializar.
Mas não, a prefeitura não faz nada. Não dá informação, não dá entrevista, não dá notícia. Para alguns dá, né? Para alguns dá. Alguns órgãos de imprensa que ganham e bem da prefeitura para só ficar puxando o saco, só ficar bajulando, lá dão entrevista. Para quem quer fazer a coisa de maneira imparcial, não é meter o pau, é falar de maneira imparcial. Eu me lembro que o saudoso ministro, eu chamava de ministro, aliás, eu o apelidei de ministro, que era o secretário de Obras Clóvis Marcelino. Muita gente falava que era ministro porque era o ministro, o primeiro-ministro da prefeitura. Não é, é porque ele era ministro da Eucaristia na Catedral. Saudoso, pessoa que eu tinha uma grande admiração e que a gente brigou bastante, discutia bastante no programa de rádio. Tivemos um monte de arranca-rabo lá, mas ele não se omitia, ele não se escondia, ele informava, prestava a informação para a população, não era para o português. Mas essa mesma conduta, esse mesmo comportamento de transparência, de prestar informação à população, infelizmente os outros não têm. E aí, cansado de procurar informação e não ter, eu fui procurar um amigo que por sorte não, por capacidade e por competência, foi ministro da Saúde, hoje é deputado federal e é médico infectologista. Preciso falar mais? Tem conhecimento ou não para falar sobre pandemia, sobre o coronavírus? E aí eu falei no programa, na rádio, já que a prefeitura de Assis não quer dar informação, eu vou procurar um ministro. Todo mundo, lá vai procurar o ministro, lá vai o bobão, vai procurar o ministro. Toda semana o ex-ministro Alexandre Padilha participa do programa. Toda semana. Na Rádio Interativa. Agora ele fala com o Gregório, que é meu filho, porque eu não posso falar na rádio. E o Gregório faz algumas participações lá. E o Gregório falou com ele, falou, ministro, e essa questão das escolas? Aqui em Assis o prefeito liberou a volta à aula presencial nas escolas particulares, mas nas públicas estaduais e municipais vai continuar remota. Vamos ouvir o que disse o ministro, ex-ministro da Saúde, médico infectologista e atual deputado federal a respeito desse assunto. Vamos ouvir. Gregório, hoje eu vou falar de algo que me preocupa muito, que mostra uma forma de tratamento diferente entre quem pode pagar e quem depende da rede pública. Foi a decisão da Prefeitura em Assis em autorizar a volta das aulas particulares, está autorizada também outras atividades particulares, e a rede pública municipal e a rede estadual continuam suspensas as aulas. Não que eu sou favorável a voltar às aulas na rede pública municipal, na estadual, se não tiver planejamento, se não tiver proteção para as pessoas, mas mostra que a prefeitura e o governo do estado não investiram nas escolas esse tempo todo que as escolas estão paradas, para fazer as reformas necessárias, reestruturar fisicamente botar lugar para lavar a mão, para higienização, fazer testagem nos professores, nas crianças, nos seus pais, proteger a comunidade em relação a isso. Não fez esse investimento necessário. E aí vai aumentar ainda mais a distância das oportunidades de aprendizagem entre quem estuda na escola particular e quem estuda na escola pública. O que mostra muitas vezes que a prefeitura não está preocupada com os alunos da sua rede pública, o governo do estado também não está preocupado, não investiram como poderiam investir, não contrataram mais professores como poderiam contratar, e quem pode pagar nas escolas particulares pode ter feito esse investimento que deveria ter sido feito no setor público.
é muito preocupante, porque a Covid-19 é a maior tragédia humana que o Brasil já viveu. Estamos chegando a quase 150 mil óbitos confirmados, mas também tem outros impactos indiretos. E um deles é o aumento da distância de oportunidades de aprendizagem entre os alunos da rede pública e os poucos alunos das escolas particulares. Ouviram? Ouviram aí? Médico infectologista, ex-ministro da Saúde. Não precisa falar mais nada, né? Precisa falar mais nada. Tá aí. Comentário feito do doutor Alexandre Padilha, médico infectologista, atualmente deputado federal e ex-ministro da Saúde. A diferença de tratamento que um governante dá do ensino público e do ensino particular. Então eu continuo com a mesma posição, sou contrário, acho que não deveria voltar às aulas. Vai ter uma reunião de alguns professores da rede particular, da rede privada, que são contrários à volta às aulas presenciais. E nós vamos acompanhar, vamos trazer inclusive aqui o depoimento desses professores. Sou favorável a continuar aulas remotas até chegar a vacina. Rezar, torcer para que essas vacinas comecem a ser aplicadas no final do ano, para que o ano que vem nós tenhamos aula normalmente e que possamos, inclusive, dar uma puxadinha na molecada e nos marmanjão também, né? Porque faculdade... Aliás, hoje eu passei na FEMA de manhã e vi lá um monte de carro. Eu falei, mas o que tá tendo aqui? Tá tendo aula? Aí me informaram que hoje estava tendo aula prática do curso de medicina na FEMA, hoje de manhã. É uma informação que eu trago para você, minha amiga, para você, meu amigo. Tá bom? Bom, nós estamos chegando praticamente ao final da nossa transmissão. É o Português Livre para Falar. Eu sou candidato a vereador, número 13.000, mas o objetivo dessa transmissão livre, ao vivo, é também trazer fatos, notícias que acontecem na cidade, como é, por exemplo, o risco da possibilidade de falta de água, que eu falei. A represa do Servo está com o seu reservatório reduzido. As imagens são preocupantes que nós vimos hoje nas redes sociais. Trago também uma informação que, infelizmente, ontem à noite, logo depois da nossa transmissão, bem depois, nós terminamos por volta de 8 horas, e ontem à noite, no pedágio aqui entre Assis e Marília, nós tivemos um acidente com uma vítima fatal. O motorista de um veículo Corsa, sedã prata, placas de Maracaí, não sabe por que ainda. Ele morreu, era o único que estava no carro, então vai ser muito difícil. Só a perícia talvez possa esclarecer o que aconteceu. Se for uma falha mecânica, se for uma falha humana, enfim. O fato é, ele perdeu o controle do carro e bateu naquele concreto que divide as cabines de cobrança do pedágio. E o carro capotou, ele morreu na hora. Foi chamado ao resgate, mas nada pôde ser feito, ele já tinha morrido na hora. A vítima é o Carlos Leandro Barbosa, de 50 anos de idade, ele que morava em Maracaí. Ele foi velado e foi sepultado hoje na cidade de Maracaí. E ontem também nós tivemos na SP-28, isso foi na rodovia Raposo Tavares, no pedágio entre Assis e Maracaí. E ontem também, hoje já na madrugada, né, nós tivemos o atropelamento, 00:30, o atropelamento de um burro, animal, eu tô falando, viu? Não vai ficar bravo. Atropelamento de um burro, um animal na SP-284, a rodovia Manelio Gobi, no quilômetro 447 em Assis. Um Gol, placas de Assis, estava trafegando normalmente na pista, na Manelio Gobi, quando um burro cruzou um burro cruzou a pista, e ele atropelou o animal. O animal quebrou as patas, mas continua vivo. Foi levado para um veterinário. O motorista não sofreu ferimento. São duas notícias
que a Polícia Rodoviária nos trouxe nesta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Bem, antes de terminar, nós temos uma preocupação com os casos de Covid-19 em Assis. Porque nós, de acordo com o boletim que foi divulgado hoje, com as poucas informações que tem no boletim, diga-se de passagem, mas uma informação é muito preocupante. 4 pessoas encontram-se em UTI na cidade de Assis. 4 pessoas. 3 homens e uma mulher. E também mais 4 pessoas em enfermaria. A vigilância epidemiológica não informa nem a idade e nem o local de internação. E nós tivemos também, minha amiga e meu amigo, a divulgação do boletim nesta quarta-feira. O boletim nesta quarta-feira, que foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, 1.421 pessoas infectadas, 24 óbitos, 4.992 exames negativos ou descartados, 8 pacientes internados, 4 em UTI, 4 em leitos de enfermaria, e aguardando o resultado, 325 pessoas e mais 25 pessoas aguardando o resultado de exame encaminhado ao Adolfo Lutz. Portanto, são estes os números do boletim atualizado. São números, a média diária voltou a ser equilibrada. Hoje foram 9 casos novos. 9 casos novos. É a média. Setembro nós tivemos uma média de 10 casos diários. Bem, antes de trazer a última informação do programa, eu vou dar uma boa notícia. Agora há pouco eu estava falando de Corinthians, de Santos. Pelo jeito está 1-0, né? Porque pararam de mandar informação. Ontem o Vossen jogou amistosamente na cidade de Mirassol, contra o Mirassol. O Vossen está se preparando para a segunda divisão. E ontem o Vossen jogou na cidade de Mirassol e lá empatou em 2-2. O time vencia por 2-0. Vencia por 2-0 lá na cidade de Mirassol. 2 gols do Juninho, mas o time do Mirassol empatou. Houve mudanças lá no time. O primeiro tempo o Vossen jogou com o Gabriel, Natan. É bom pra gente começar a se familiarizar com os jogadores do Vossen, né? O campeonato começa dia 18 de outubro. O Vossen estreia em Presidente Prudente contra o Grêmio Prudente. O Atlético Assisense, outro time da cidade, estreia dia 21 de outubro, quarta-feira à tarde, no Tunicão contra o Tupã. Não terá público no estádio Tunicão, mas todos os jogos serão transmitidos pela TV, pelo Facebook, né? Ontem o Vossen começou o jogo em Mirassol com Gabriel, Natan, Lucas, Bebê e Luquinha, Jacaré, Tener e Jordan, Robinho, Valmir e Gabriel. No segundo tempo, o time do Betão Alcântara jogou com Vitor Radeste, Jefão e Isael, Beto, Calil, Caio e Bruninho, PH, Café e Juninho. 2 gols do Juninho, 2-0 o Vossen vencia, mas cedeu o empate. 2-2, assim terminou o placar na cidade de Mirassol. Última informação, eu queria agradecer muito a sua audiência, minha amiga, você meu amigo, e convidar para amanhã, às 9 horas da manhã. É o Português Livre para Falar. Eu sou candidato a vereador, meu número é 13.000. Peço de maneira bastante humilde o seu voto, o seu apoio, se você acredita nas propostas que a gente sempre defendeu e quer continuar defendendo. Para isso eu preciso de voto. Eu não vou me arriscar a participar de churrasquinho em boteco, participar de aglomerações,
O máximo é entregar papelzinho numa casa ou na outra, mas eu estou me comunicando pelas redes sociais. Essa é a maneira que eu vou fazer a campanha. Não vou arriscar a saúde da minha família, a minha e das pessoas que eventualmente eu poderia encontrar nessas aglomerações. Eu acho que mais importante do que ganhar uma eleição é preservar a saúde de todos nós. E assim agirei. Repito, mais importante do que ganhar uma eleição é manter a saúde de todos nós. Estou me precavendo e quero proteger não apenas a minha família, mas as pessoas que eu tenho contato. Mas, dessa maneira, peço humildemente o voto para você. Se você tiver alguém que também possa ajudar, meu número é 13.000. A última informação de toda a nossa transmissão sempre é a respeito dos sepultamentos que acontecem em nossa cidade. Hoje nós tivemos 2 sepultamentos ocorrendo na cidade de Assis. A senhora Maria José de Almeida, de 85 anos de idade, que morava na rua Azarias Ribeiro, ela foi sepultada às 10h30 da manhã no cemitério da Saudade. E a senhora Aparecida dos Santos Oliveira, de 75 anos de idade, que morava no Jardim Eldorado, na rua Judite da Silva Carvalho, foi sepultada às 14 horas. Foram os 2 sepultamentos que aconteceram em nossa cidade nesta quarta-feira quente em todo o Vale do Paranapanema. E o Carlos Leandro Barbosa, vítima daquele acidente que eu falei, foi sepultado à tarde na cidade. Com essa informação, nós concluímos a nossa transmissão Português Livre para Falar. Com a oração de São Francisco de Assis, eu peço a proteção a todos nós e faço mais uma vez um pedido a você, minha amiga, a você, meu amigo. Se for sair de casa, use máscara. E se teve ou vai ter contato com algum objeto compartilhado por outras pessoas, lave as mãos com álcool gel ou com água e sabão. E evite aglomerações. Saia de casa só o necessário para trabalhar, para fazer o que é imprescindível. Não saia para bater perna. Se for fazer uma caminhada, que é uma atividade física, coloque máscara. Não faça como muita gente tem feito, inclusive algumas autoridades de nossa cidade, que deveriam dar o exemplo e nem isso dão. Use máscara. Mesmo que vá sair, fazer uma caminhada sozinho, você vai encontrar outras pessoas. Vamos evitar a circulação do vírus. Um abraço a você, minha amiga, com a proteção de São Francisco de Assis. Agradeço a atenção de todos vocês, minhas amigas, meus amigos, e prometemos voltar amanhã às 9 horas da manhã. Se você gostou do que ouviu, Português Vereador 13.000. Um abraço a todos vocês. Fui, boa noite, cuide-se, beba bastante água, minha amiga, bastante água. Uma toalha molhada pode ajudar você a dormir melhor também. Um abraço, minha amiga.